paz do Senhor, meus queridos irmãos, vamos aqui para a nossa aula de soteriologia. Hoje é a aula de número 3. Na aula anterior, nós falamos sobre o que é soteriologia, falamos sobre a salvação no sentido objetivo e também falamos sobre a salvação no sentido subjetivo. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a doutrina da graça de Deus, a doutrina da expiação pelo sangue, a doutrina da redenção e a doutrina da propiciação. Lembrando que na aula passada nós falamos que existem 20 doutrinas que estão relacionadas com a doutrina da salvação, com a soteriologia. E hoje vamos estudar estas quatro que eu citei. Vamos começar então falando sobre a doutrina da graça de Deus. Então aqui nós vamos enfatizar a graça de Deus para salvar o pecador. Não vamos falar sobre a graça comum, que é extensiva a todos os homens e que diz respeito ao favor de Deus, bondosamente dispensado aos seres humanos no sentido de provimento, de provisão, e os meios de subsistência a todos os seres humanos sem distinção. Nós não vamos focar sobre a graça geral, somente sobre a graça de Deus para salvar o pecador. Então nós vamos aqui começar falando sobre a graça relacionada com a salvação. É a atitude ou a provisão graciosa de Deus para com o pecador, que resulta em misericórdia, benevolência, paz, gozo, que é algo mais interior, bem como alegria, beleza e adorno espirituais, que tem a ver com os aspectos externos, E vamos ver também que no original a palavra graça vem do grego, charis, de onde vem a palavra charme, carismático, caridade, agradável, atraente, agradecer e gratidão. Vejamos aqui esses dois versículos, Colossenses 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Efésios 1, 5 e 6. Segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. No Novo Testamento, a graça de Deus para salvar o pecador é mencionada diretamente, nos textos de Efésios capítulo 2, versículos 7 e 8, 1 Timóteo 1, 13 e 16, entre outros. Mas eu quero citar aqui Tito capítulo 2, versículo 11 e Tito capítulo 3, versículos 4 e 5. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Bom, tudo é pela graça de Deus. Na vida do crente, a graça gera crescimento na fé. É pela graça que o crente vence o mal. E é pela graça que o crente trabalha para o Senhor. É pela graça que somos capacitados a ofertar a Deus e ao próximo. E essa liberalidade pela graça ocorre em 4 sentidos: oferecer a si mesmo inteiramente a Deus, oferecer o tempo a Deus, oferecer o talento a Deus e oferecer dinheiro, bens, a Deus. Nós devemos tanto a Deus que no viver para com Ele e no trabalho dele, mesmo fazendo o nosso melhor, o máximo que consigamos fazer, não vamos conseguir ir além do nosso dever. Ou seja, nunca ingressaremos no mérito. Nesse caso, a graça de Deus é mais abundante na vida daqueles que são humildes. A humildade é o fio condutor da graça. Vamos ver aqui também sobre
a graça de Deus de modo resumido. A graça de Deus é o dom da salvação em Cristo, como dádiva de Deus ao pecador indigno e merecedor do justo juízo de Deus. A graça é o poder sustentador de Deus, que nos mantém firmes e perseverantes na fé depois de salvos. Como lemos em 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A graça de Deus é a dádiva das bênçãos diárias que recebemos dele, sem merecê-las, e ainda a dádiva da capacitação divina no crente para realizar a obra de Deus. Atentemos, pois, para a recomendação da palavra de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Vamos observar aqui sobre a doutrina da expiação pelo sangue. Em Isaías 53, versículo 10, está escrito acerca da obra expiatória de Cristo. Diz assim o texto: Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Essa doutrina da expiação pelo sangue, ela é chamada de hilasmologia. Hilasmologia, esse é o termo. Expiação, lá no Novo Testamento, tem a ver com a morte de Jesus em nosso lugar, para poder nos redimir, ou nos remir do pecado, para poder salvar-nos do pecado. Então, expiar é tirar o pecado, conforme João, Batista, testemunhou acerca de Jesus em João capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há 4 palavras para a salvação, que nos revelam aí, a extensão do valor da morte de Jesus Cristo para tirar os nossos pecados. A primeira palavra é a palavra expiação, que aplica-se em relação ao pecado, em se tratando da salvação quanto ao seu alcance, que é infinito. A segunda palavra é redenção, diz respeito à salvação em relação ao pecador e seu pecado. A terceira palavra é propiciação, aplica-se à salvação quanto à transgressão. A quarta palavra é imputação, que se relaciona com a salvação quanto ao seu creditamento, ou seja, a justiça de Deus lançada em nossa conta, pela fé no próprio Deus. Expiar é pagar, é quitar, tirar os pecados de alguém, perdoar, mediante um sacrifício reparador exigido, mas também propiciador. Expiar, pois, é tirar o pecado mediante a morte de alguém como substituto do culpado e condenado. Jesus morreu por nós, pecadores. Sem expiação pelo sangue, não há perdão do pecado. Mas a expiação, ela vai além. Ela também torna o legislador, que é Deus, benevolente para com o transgressor perdoado. Essa decorrência da expiação é chamada de propiciação. A necessidade da expiação. A expiação pelo sangue foi necessária para dar satisfação à lei divina. A pecaminosidade da natureza e dos atos humanos também tornou necessária a expiação divina. Jesus, para expiar nossos pecados, bastava morrer por nós na cruz. Mas para nos justificar diante de Deus e sua lei violada, era preciso que ele ressuscitasse. Desse modo, a nossa ressurreição espiritual
isso é, a nossa regeneração, dependia da ressurreição de Jesus. A diferença entre a expiação, a redenção e a propiciação, todas elas realizadas por Jesus. Primeira, a expiação é do pecado do pecador. Segunda, a redenção é da pessoa do pecador. E terceira, a propiciação tem a ver com Deus em relação ao pecador já perdoado. A obra expiatória de Cristo. No Antigo Testamento, a expiação dos pecados na nação de Israel durava 1 ano. Tinha que ser renovada anualmente através do chamado Dia do Perdão ou Dia da Expiação, que é mencionado lá em Levítico, capítulo de número 16. Cristo na cruz, pelo seu sangue, expiou os nossos pecados uma vez para sempre, conforme Hebreus capítulo 7, versículo de número 27. Hebreus capítulo 9, versículo de número 26. Então, Jesus na cruz, pelo seu sangue, expiou os nossos pecados uma vez para sempre. Mas a salvação só se realiza na vida de cada pecador quando esse pecador aceita o Senhor Jesus Cristo como o seu redentor. Então vamos aqui falar sobre a doutrina da redenção. A definição de redenção. Nos dias bíblicos, redenção é a libertação de um escravo mediante um resgate. A palavra hebraica, a palavra grega para resgate é litron. Além de retirar esse escravo do mercado de escravos, para não mais ficar exposto à venda. Redenção sempre requer o preço a ser pago para garantir a liberdade do escravo. Então, existem 7 palavras principais no Novo Testamento grego para redenção. É a palavra agorazo, compraste, que é comprar na praça. O pecador estava na praça do mercado de escravos, vendido ao pecado e servindo a Satanás. Temos também a palavra hexagorazo, que significa resgatou, é comprar o escravo na praça e retirá-lo de lá, para que não fosse mais exposto à venda. Temos também a palavra litro, que significa resgatados, que é pagar o preço exigido pelo resgate de um escravo e libertá-lo. Também temos a palavra litrosis, que é redenção, que é libertar mediante o pagamento de resgate. Também temos a palavra apolitrosis, que é redenção, e que significa soltura, libertação, livramento, desprendido do povo de Deus ao sair deste mundo opressor, escravizador, para ficar eternamente com o Senhor. Antilitron é a troca de uma pessoa por outra, ou seja, a redenção de vida por vida, no caso de um cativo, escravo ou prisioneiro. E a palavra litron, que é o resgate pago pela redenção de um cativo, escravo ou prisioneiro de guerra. A redenção do pecador. A nossa redenção foi planejada e decidida por Deus antes da fundação do mundo. Essa redenção em Cristo é ilustrada em Levítico 25 e 25, Ruth, capítulo 2, versículo 20 e outros versículos. Nessas passagens aparece o termo hebraico goel, que significa o parente remidor, que tinha que ser consanguíneo do escravo. Então, Cristo, né, foi o nosso parente remidor, o nosso redentor, conforme está em Tito, capítulo 2 e versículo 14. Então, nós temos aqui o tríplice resultado da redenção, que é a conversão da alma,
ela foi perdida pelo homem na queda. A redenção do corpo, de um certo modo o homem perdeu o seu corpo, né? Ao perder o direito a comer da árvore da vida no Éden, por causa da queda. E o domínio da terra. O ser humano perdeu a terra ao pecar, né? Na segunda vinda de Cristo começará a redenção da terra, que foi maldiçoada depois da queda. Bom, a doutrina da propiciação está lá em Êxodo capítulo 3 e capítulo 32 e versículo 30, que diz: E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: Vós pecastes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Então propiciar é aplacar, tornar benevolente o ofendido, mediante uma oferta judicial e expiatória que seja aceita. Então vamos olhar aqui a definição. A propiciação resulta da expiação. O conceito bíblico de propiciação é satisfazer a lei divina violada e, desse modo, remover aquilo que impedia Deus de fazer fluir o seu amor, sua benevolência e suas bênçãos sobre o pecador, salvando-o. Então, Jesus Cristo, de acordo com as páginas do Novo Testamento, é a nossa propiciação. Como nosso sumo sacerdote, ele é tanto a nossa propiciação como o nosso propiciatório. 1 de João, capítulo 2, versículo 2, diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. A reconciliação do homem com Deus é resultado da propiciação pelo sangue de Jesus. No grego, a palavra é katagele, que significa reconciliação. Assim como a expiação leva à propiciação, a propiciação leva à reconciliação. Cristo, ao consumar a expiação dos nossos pecados, consumou também a nossa reconciliação com Deus e com o próximo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, está escrito: E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então vemos aqui que ele nos deu o ministério da reconciliação e pôs em nós a palavra da reconciliação. A reconciliação, que vem da expiação efetuada por Cristo, abrange tudo o que foi criado na terra e nos céus. Cristo, pelo seu sangue, promoveu a paz. Em hebraico, a palavra paz é shalom, que tem a ver com salvação, paz, saúde e integridade, além de ter a ver com vida plena. Bom, termina aqui a nossa aula. Deus abençoe a sua vida. Ajude-nos divulgando o nosso trabalho, curtindo, compartilhando e estando também orando por nossa vida. Deus abençoe você e sua família.